Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora em que nos estejam a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de mercados financeiros, investimentos financeiros e de literacia financeira. Hoje vamos abordar, portanto, o tema de sistemas e ciclos económicos. É fundamental perceber como é que, entre aspas, a máquina como um todo funciona a nível económico para depois podermos perceber alguns fenómenos. Aqui vamos dar uma perspectiva de Ray Dalio, ele que é um bilionário, um grande investidor da Bridgewater e é realmente um investidor com uma visão espetacular mesmo e um dos grandes mentores por quem eu me tenho seguido. Falamos então de sistemas e ciclos económicos, segundo a visão de Ray Dalio, e vamos então começar a nossa sessão. A mecânica económica. A economia funciona com trocas comerciais e milhares de transações por dia efetuadas pelos agentes económicos em vários mercados. Pessoas, famílias, empresas são os agentes que fazem girar as trocas económicas. Portanto, não há muito a acrescentar aqui neste ponto. Todos nós buscamos interesse uns mais por umas coisas, outros por outras, e depois essa máquina económica funciona a nível regional, a nível local e a nível nacional e mundial e, portanto, gira assim as trocas entre produtos e serviços e os próprios consumidores. O que é o mercado? Um mercado consiste em todos os compradores e todos os vendedores fazendo transações pelo mesmo produto, bem ou ativo financeiro. Atenção, aqui os ativos financeiros surgem como qualquer outro bem ou serviço que se procura no mercado. O risco é mais, portanto, corre-se maior risco porque são ativos em que terá de haver uma compreensão maior, mas fazendo as coisas de forma correta não é também assim nenhum bicho de sete cabeças entender como este jogo funciona. Por vezes fazem mais do que ele propriamente é e as dificuldades não são assim tão grandes. Existe um mercado de carros, de automóveis, um mercado de habitações, um mercado de gás natural, um mercado de jogos, um mercado de ações e, portanto, depois todos eles competem entre si para que cheguem ao consumidor final. Transações. Aqui Ray Dalio dá-nos uma ótima perspectiva em que ele fala que o jogo das transações económicas é a quantidade total de bens e serviços gastos sobre a quantidade total de dinheiro mais crédito gasto é igual ao preço. É claro que temos de meter aqui o crédito, porque o crédito, ao ser, digamos que, demandado na economia, ele equipara-se a dinheiro. A pessoa vai adquirir os bens e os serviços com esse crédito que lhe é concedido. E, portanto, o dinheiro mais o crédito é que faz toda a diferença quando se vai adquirir bens e serviços. Embora o crédito esteja aqui depois ligado a outros fenómenos de que falaremos mais à frente. Agentes do sistema, portanto, para além das pessoas, famílias e empresas, existem dois agentes fundamentais a ter em linha de conta. O Banco Central, que controla a quantidade de dinheiro e crédito que existe na economia, e o governo que coleta impostos a famílias, empresas e pessoas para gastar ou redistribuir esse dinheiro. Portanto, eles têm duas funções diferentes, digamos assim. O Banco Central, digamos que é quem cria os fluxos monetários, quem cria o dinheiro em si. O governo é quem redistribui mediante aquilo que coleta em termos de, portanto, impostos. Embora também depois o crédito tenha começado a entrar aqui
e isso tem sido uma dos grandes elefantes na sala que temos tido ao longo das últimas décadas. Processos fundamentais, portanto, temos a linha vertical do valor, a linha horizontal do tempo e a produtividade. Aqui depois vamos ver o gráfico todo em conjunto, mas começamos com a linha da produtividade, em que tudo o que nós criamos, tudo o que nós fazemos, a tecnologia, a criatividade humana, essa a criação e esse desenvolvimento vai se refletir na linha da produtividade, embora a produtividade por vezes seja uma linha que não tem uma velocidade, digamos que tão exponencial assim, mas que se vai verificando ao longo do tempo. Temos também, segundo o Rei Dálio, o ciclo de dívidas de curto prazo. Portanto, o ciclo de dívidas de curto prazo em que temos na linha horizontal valor, na linha vertical o tempo, e aqui temos aquilo que o Banco Central faz para que a economia aqueça ou para que ela contraia. Quando o Banco Central baixa as taxas de juro, é porque a economia já está bastante, contraída, está a começar a haver falências, desemprego e estão a haver já demasiados problemas, e então o Banco Central encarrega-se de descer as taxas de juros. Quando a economia aquece, quando os preços começam a subir muito, o Banco Central procede a uma subida das taxas de juros para fazer com que a economia arrefeça mais um pouco e então depois estabilize um pouquinho mais. Aqui temos algo neste gráfico que é fundamental observar. As taxas de juros nunca tinham sido negativas até à grande crise do subprime. A grande crise do subprime ditou toda a diferença daquilo que estamos a viver hoje. Contraiu-se muito crédito a taxas de juros demasiado baixas, o preço do dinheiro era baratíssimo e as instituições financeiras, bem como a banca, deram bastante crédito às pessoas que o conseguiam pagar porque estavam a não pagar nada praticamente por esse dinheiro. Empresas, governos, idem aspas, portanto a economia começou a tomar uma nova direção a partir dessa altura e eu vou ser puro e duro aqui, as taxas nunca deviam ter baixado de zero. Entrou-se num processo em que mais cedo ou mais tarde a facilitação iria, como está a fazer agora, pagar esse preço. Quando elas elevaram e quando se teve de corrigir este sistema, a dor veio e veio mesmo em força, porque muitas famílias, muitas empresas e muitos estados estavam completamente alavancados, estavam inundados em dívida e ainda hoje estão com bastante dificuldade para cumprir, digamos assim, os seus compromissos e fazer, entre aspas, um correto uso dos meios financeiros para cumprir as suas obrigações. Depois temos o ciclo de dívidas de longo prazo e aqui eu penso que é esta fase que estamos a atravessar. Nós estamos numa mudança de paradigma e, portanto, não sabemos o que vai surgir, mas, segundo Rei Dálio, de 75 a 100 anos, este ciclo de dívidas de longo prazo faz com que se mude de alguma forma aquilo que vai ser o futuro do sistema económico. Nós tivemos com Bretton Woods, portanto, os países deixaram de ter ouro associado ao dinheiro
que colocavam a circular na economia, passou a existir o chamado fiat money, que não é mais do que folhas de papel e dinheiro que rapidamente se desvaloriza, como nós estamos agora a ver com a inflação, e isto está a criar problemas sérios para todos os agentes e poderemos, atenção que não existem certezas, apenas probabilidades, mas também estou convicto que poderemos estar à beira de uma mudança de paradigma. Embora estas mudanças de paradigma não tenham timings exatos e pode ser agora, como daqui a 5, como daqui a 20 anos, a nossa vida é muito curta para que possamos identificar estas mudanças de paradigma. O modelo completo que temos a linha da produtividade em 1, depois temos a tal linha em 2 de curto prazo em que bancos centrais ou aumentar ou baixar os juros vão controlando minimamente os pequenos ciclos de dívida, mas quando a dívida se torna brutal, o ciclo de dívida de longo prazo encarrega-se de tomar conta da economia e depois é mais difícil fazer este tipo de acertos e de reparações, e depois tem de haver também aqui uma nova engenharia financeira, uma nova estratégia e surgirem algumas inovações ao nível do mercado para que isto ganhe outros contornos e suavize de alguma forma a dor que provoca aos cidadãos, aos agentes, às empresas, aos governos e a todos nós. Cada vez é mais importante entender estes fenómenos, cada vez é mais importante saber sobre literacia financeira e como é que as coisas funcionam, e vemos na próxima sessão com a entrada do tal fenómeno do crédito em jogo.